Olá, Duda Rovê aqui com vocês para mais um episódio aí do Pode Mais Mulher. Esse podcast incrível aí, onde você pode mais, mulher. E hoje nós estamos com uma convidada super especial aqui, gente, poderosíssima. Vocês vão conferir tudo aí. Eu vou apresentar ela rapidinho, que depois eu vou passar a palavra para ela, porque ela tem muito aí para inspirar vocês, tá bom? Então, hoje nós estamos aqui com a doutora Flávia de Sá Campos. Ela é advogada, ela é empreendedora, ela é mãe, presidente da Comissão de Direito Administrativo da subseção de Samambaia e pós-graduanda em improbidade administrativa. Ela é fundadora do escritório Sá Campos, Advocacia e Consultoria Jurídica. Advoga em causas que envolvem servidores públicos e concurseiros. Maravilha, hein? Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Um prazer tê-la aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser sucesso. Você vai inspirar muitas mulheres, porque a sua história é show de bola, né? Tomara, né? Vou passar a palavra, então, e se apresente para as pessoas te conhecerem, já saber um pouquinho de você, né? Fala um pouquinho. Bom, meu nome é Flávia, sou mãe, empreendedora, né? Sou presidente, estou como presidente da Comissão de Direito Administrativo da subseção de Samambaia. E atualmente a gente tem um programa, né, na rádio que chama Direito Descomplicado, que é onde nós levamos informações para os ouvintes, que são as pessoas que ainda não têm tanto acesso ao seu conhecimento jurídico, técnico, e a gente faz esse trabalho, que é justamente levar informação. Maravilha, depois a gente vai falar muito dessa rádio aqui, né? Nesse programa, aliás, né? Qual é a rádio, doutora? Rádio Ativa FM, né? Nosso querido apresentador, Tiago, comunicador. Eu sempre, né, indico aqui o Instagram dele e também o YouTube, onde ele coloca todas as participações, né, na rádio, para que vocês possam acompanhar. Fique à vontade, se já quiser passar as redes sociais agora, porque a gente tem tempo, né? Fica à vontade, já pode falar. Então, do Tiago, né? É Tiago Comunicador, Instagram. Uhum. E lá tem todas as... Tiago com TH. Tiago, como diz o povo, normal. Tiago. Então, Tiago Comunicador é o Instagram. Isso. Ele é o apresentador, né? Foi ele que abriu ali o espaço pra gente nessa participação do Direito Descomplicado. Ele tem vários projetos também. E é muito incrível. Quem quiser acompanhar e conhecer o trabalho dele, excelente. Doutora, então já vou entrar aqui numa pergunta e depois a gente volta nessa apresentação para a gente se aprofundar mais. Como foi que você chegou nesse programa para virar apresentadora? Como foi? Foi a convite? Na verdade, por isso que eu falo a questão da comissão, né? Essa rádio é uma rádio comunitária que atua ali na região de Samambaia. E por ser presidente da comissão, de uma das comissões da subseção de Samambaia, foi aberta essa oportunidade justamente para que a gente possa exercer o papel da OAB ali na comunidade. Então, essa foi a forma que a presidente da comissão, né, junto com os apoiadores, decidiram abrir uma oportunidade. Por incrível que pareça, poucas pessoas aderiram aí a essa oportunidade. Top, viu? Já vamos acompanhar tudinho lá, né? Inclusive, a gente até conversou um pouquinho, né? Você falou que falam de vários assuntos lá, né, na rádio. Isso, né? Vários assuntos. Quero conhecer, com toda certeza, viu? Então, vamos falar um pouquinho, então, da sua história mesmo. Você é de Brasília? Como que aconteceu essa sua ascensão e na sua história de sucesso? Bom, sou nascida e criada aqui em Brasília, né? Filhas de pai e mãe vendedores, talvez por isso essa questão do empreendedorismo. Minha mãe trabalhou a vida toda no comércio, eu falo que ela é capaz de vender qualquer coisa, né? E o meu pai da mesma forma. E assim que eu tinha por aí uns 7 anos, meus pais separaram. E acredito que isso foi primordial, assim, para abrir o meu olhar sobre a situação justamente da mulher empreendedora. Minha mãe trabalhou sempre, né? Sempre cuidou da casa, sempre cuidou do sustento dos 2 filhos, que eu tenho um irmão também, que também é advogado. Olha, que maravilha! Então, assim, um exemplo, né, de trabalho, enfim, que a mulher precisa tomar as rédeas da própria vida e seguir em frente. Então, fui criada com os pais separados.
Estudei escola pública boa parte da minha vida, não vou dizer que toda, né? Mas boa parte da minha vida, onde eu aprendi muito também. Escola pública né? É escola pra vida, literalmente, né? Verdade. Estudei no CEMAB, não sei se você conhece. Não sei. O Onde CEMAB. fica? Aqui no centro de Taguatinga. Ah, top. Centro não de Ensino sabia, Médio não. Ave Branca. É tradicional aqui, né? Já é conhecido dos brasilienses. E ali eu fiz meu ensino médio, fiz inglês também no Centro de Línguas, né? Que era fornecido pelo Estado. Aham. E eu sempre aproveitei cada oportunidade que eu tive. Então, assim, fui fazer inglês. Eu lembro que uma vez minha mãe brigou até comigo. Foi ela que conseguiu a vaga pra mim, inclusive, no inglês. E ela mesmo falando que eu devia sair, que tava perdendo tempo. Eu falei, não vou fazer isso. Então, eu sempre tive essa consciência. Instigou a vontade, aí depois, né? Você já Sim. quis continuar, então. Sim, eu sempre tive essa consciência, sabe? E eu lembro uma vez que eu fui fazer uma entrevista no estágio. E aí um advogado, ele virou pra mim e falou, você fala inglês? Eu falei, falo. Ele, que pena, você não vai usar isso pra nada. Oh, meu Eu falei, gente, é uma infelicidade tão grande se eu ver isso de uma pessoa, né? Enfim, E mas aí, se a pessoa for meio assim, ela cria uma ela crença desanima, aí né? limitante que não vai aprender nunca, entendeu? Pois é. Mas graças a Deus não é o seu caso. Não, a minha sorte, eu falo que eu tenho sangue piauiense, que minha avó é do Piauí, e a gente tem uma autoestima muito boa, gente. Quem é do Piauí sabe o que eu tô falando. E eu, claro, não levei isso pra minha vida, não carreguei isso pra minha vida. E eu lembro que em 2010 entrei na faculdade, no curso de Direito, Aham. apoiada pelo meu padrinho, pelos meus tios, né? Todo mundo sempre me apoiou bastante. Aham. E fiz também, fiz vários estágios na minha vida, na verdade. Porque toda vez que a gente fala, né, aonde a gente chegou, na minha cabeça vem quantas pessoas se passaram para que a gente pudesse estar aqui hoje conversando, né? Verdade. Quantas pessoas agregam na nossa história. Então, aí a gente fala, eu lembro do meu primeiro chefe, nossa, ele me ensinou muita coisa, muita coisa. Enfim, né? Que bom, né? A primeira É. experiência já foi muito boa, muito Na verdade, tinha tudo proveitosa, pra né? ser ruim, na verdade. Tinha tudo pra ser ruim, porque o meu chefe era uma pessoa extremamente exigente. Aham. E eu era estagiária de nível médio, de ensino público. Então, eu já não sabia falar muito bem. Aham. E ele me ensinou tudo. Então, assim, às vezes eu chegava um advogado, porque eu estagiei no TJ, né? Aham. O fórum aqui de Brasília. Às vezes eu não sabia. Eu falei, tem um cara no balcão. Ele, que cara? Quer o quê? Quem é esse cara? Eu falei, não, o advogado. Ele quer. Então, ele começou Aham. a me moldando ali na vida profissional. E quanto a essa questão, eu sempre aprendi muito com as outras pessoas. Que era o que a gente estava conversando nos bastidores, né? Aham. A minha advocacia, o que eu faço hoje, é fruto de, como eu falei, das pessoas que passam pela minha vida e que deixam ali um aprendizado. Muito bom. E esse primeiro estágio, né? Eu já tive algumas advogadas aqui também que falaram comigo, né? Relataram que tiveram um pouquinho de dificuldade para conseguir o primeiro estágio, né? Você passou por isso ou não? Você já conseguiu? Ó, como eu tenho um irmão que é advogado também, né, a gente tem a diferença de idade de 2 anos. Só que por ele já ser mais velho, ele acabou abrindo essa porta, porque ele conseguiu um estágio no TJ, e aí surgiu uma vaga, eu lembro disso claramente, e ele falou, não vou te indicar não, minha mãe, você vai indicar sim. E aí ele me indicou para essa vaga no estágio, e eu consegui a vaga, né, consegui, ele me indicou, deu tudo certo. Aham. E logo, meu primeiro estágio foi no Fórum de Taguatinga. E aí, dando tudo certo. E aí, eu consegui depois ir pra Brasília, né? Porque o estágio, na época, era nível médio, enfim. Eles queriam alguém de nível superior e me mandaram pro TJ. Foi quando eu conheci o meu primeiro chefe de verdade, que eu falo chefe de verdade, porque não me tratava de maneira alguma como estagiária. Isso é Era muito bom. responsabilidade, o CNJ tá batendo aí, chega de Melhor conversa. maneira de aprender, na prática. Aprendi na fogueira. É? E tudo na minha vida eu aprendi na fogueira. Se eu disser que não, eu tô mentindo. Né? E eu entrei na faculdade, fiz faculdade de Direito na Católica, né? Porque nessa época ainda estava em nível médio. Aham. Fui pra Católica, onde fiz faculdade de Direito.
E eu trabalhei em tanto lugar, se eu te contar. Trabalhei Vamos contando, né? As nossas Eu trabalhei em empreendedoras todo são lugar. curiosas, elas gostam de saber, viu? Eu Pode já contar. trabalhei no Disque 100, eu não sei se você conhece, que é um portal de denúncias de violação de direitos contra, na época, crianças e adolescentes no país Aham. inteiro. E não era só crianças e adolescentes, mas também presidiários, grupo LGBT, que na época era só LGBT, Aham. porque já tem um tempinho, né? É. E, então é um canal de denúncias, registro de denúncias. E eu fiquei nesse lugar há pouquíssimo tempo, eu fiquei lá uns 3 meses, né? Porque era muita informação. Era muita informação, era muita denúncia. Era um pouco pesado para quem ali não estava habituado com aquela situação, Uhum. né? E chegou um determinado momento que eu falei, não, isso aqui tá demais para mim. Eu preciso arrumar uma forma de fato, ajudar as pessoas que estão sofrendo esse tipo de violação. Então, eu preciso de um estágio onde eu possa, na vida prática, Aham. fazer ações judiciais que eu possa ajudar essas pessoas. Foi quando eu procurei outros estágios. E aí eu consegui um estágio na Advocacia Geral da União. E de lá pro resto da minha trajetória foi só aprendizado. Passei por vários lugares. Trabalhei na Caixa Econômica, trabalhei no Banco do Brasil. Estagiei em escritório de advocacia. Estagiei no TJ, né, também. Aham. Estagiei no STJ. Enfim, passei por vários lugares. E eu só lembro do meu primeiro chefe falando. Ele falou, olha, você tem certeza que você quer trabalhar? Eu falei, absoluta. Ele, você não sabe o que você tá falando. Eu falei, eu sei o que eu tô falando. Ele falou, então, se você quiser de fato aprender, eu vou te ensinar. Eu falei, tá bom. E de fato ele ensinou. E ele falou pra mim, nunca uma pessoa trabalhou comigo e se deu mal na vida. E isso ficou na minha cabeça. E eu falei, gente, então é isso, eu vou aprender. E de fato aprendi. Já me chamavam da rainha dos estágios. Eu, toda processo seletivo, eu conseguia passar. Até meus colegas da faculdade, eu lembro, eles vão assistir depois, vão querer me matar. Uma vez a gente foi fazer a gente estagiava num lugar muito, né, muito chato pro nosso entendimento ali, porque era a Caixa Econômica. Dando nome aos bois, né? Na Caixa Econômica. E surgiu a oportunidade só tinha uma vaga no escritório de advocacia que mexia justamente com direito administrativo. E era o seguinte, todo mundo estudava na Católica e todo mundo participou desse mesmo processo seletivo, eram 6 pessoas. E a advogada... Pra uma vaga. Pra uma vaga. E a advogada falou, gente, eu só vou ligar pra quem tiver passado. Então, já que vocês já se conhecem, vocês vão saber quem é. E a gente tava na aula, aquela agonia, Que né? isso e é agora... terrível pra quem não... Nossa, e todo mundo assim... esperando. Não, o outro estágio era horrível, né? Tava todo mundo querendo pular do barco. E de repente, o meu celular tocou. E era a vaga do estágio, eu tinha conseguido. Aí, no primeiro dia de estágio, a advogada falou... Bom, já que você ultrapassou todos os seus, né? Os seus colegas, então é porque você, de fato, deve ser muito boa. Eu falei, claro, não vou, né? Eu falei, sou, sim. Ela falou, você sabe fazer um mandado de segurança? Eu falei, claro que eu sei. Você acha que eu sabia? Não sabia. Mas ela ia saber disso? Não ia saber disso. Peguei o livro, tudo certinho, procurei modelo na época, enfim. E eu fiz a petição. Ela, claro, corrigiu, a gente corrigiu junto. E ela falou, então agora você vai lá no STJ protocolar. Eu lembro disso até hoje. Peguei a vanzinha, a zebrinha, pra quem não conhece. Peguei a zebrinha, a época da vanzinha. Peguei a zebrinha, sabia nem onde entrava no STJ. Naquela época ainda não tinha estagiado lá. Sabia nem pra onde ia, fui lá, protocolei. Passou uns 2 dias, ela mandou um e-mail. Ela, olha, parabéns, a gente tá muito feliz com você. Deu certo o pedido liminar. Que era o quê? Era um caso de uma... dona de casa que decidiu entrar na vida dos concurseiros, né? Passar no concurso. E ela tinha sido aprovada, só que não tinham resguardado a vaga dela. Eles iam abrir outro edital sem ter nomeado ela para a vaga que ela tinha passado. Nossa. E aí a gente conseguiu reservar essa vaga. E eu lembro que ela voltou pro escritório, assim, felizíssima, assim. E eu falei, gente, é muito legal advogar. É isso que eu vou fazer. E pra mim era tão... É porque aí você vê o resultado positivo das pessoas, isso te dá uma satisfação, com certeza. E a né, questão por trás disso é justamente a história dela. Porque ela era uma dona de casa. E a gente sabe o quanto nós mulheres
em dados momentos da vida, somos desacreditadas, principalmente quando a gente trabalha dentro de casa. Então, assim, é como se fosse a carta de Até alforria. hoje, na verdade, já diminuiu, lógico, né? Mas Diminuiu. assim, lógico que isso era muito forte antes, né? Sim. Mas assim, acontece, né? Infelizmente, vamos falar assim, né? Porque às vezes as próprias mulheres, né? Acontece de pegar e criticar, não vamos dizer criticar, né? Não vamos usar uma palavra assim, meio que julgar, né? É. Mas, E até hoje, você sabe que até hoje eu recebo críticas nesse olha aí, sentido. até hoje, Até é. hoje. E assim, eu contei aqui a história da época É que... aquilo que você falou, né? Para a gente estar aqui hoje, né? Com os nossos direitos, né? Em dia, fazendo uso dos nossos direitos, né? Alguém teve que passar uma luta muito Teve. grande, né? Enfim, os nossos pais, né? As pessoas mais antigas contam muita coisa. Muita gente sabe de ver realmente e muita gente sabe das histórias também, né? Sim. E muita gente vive também, né? Vive, ainda vive. E cada dia é uma superação. Então, assim, na minha trajetória de vida, eu já ouvi coisas assim, absurdas. Né? Às vezes eu conto as histórias para os meus colegas, todo mundo fala, não acredito nisso. Eu falei, gente, Nossa. não acreditem. A gente passa por cada situação que ninguém acredita. É, porque tem em toda a área também, né? E acho que em Tem. toda a área acontece isso. Apesar da advocacia em Brasília, pelo menos, ser bem dividido, né? A gente tem uma proporção bem de 40-50, bem equilibrado mesmo. Mas eu lembro da minha primeira audiência que eu fui. Minha cliente era uma questão de guarda do filho dela, o pai queria tomar guarda. Enfim, uma questão de adolescente, bem complicado. Aham. E na audiência, um juiz mais antigo, o meu representante do Ministério Público também, e os outros advogados, né? Era um advogado com o pai da criança. E a gente nem começou a audiência. Minha primeira audiência. Pensa a situação. Minha primeira audiência. A gente chegou. A primeira coisa que o juiz falou é: sua cliente vai perder, é melhor que ela faça um acordo. Meu Deus. Primeira audiência. Pensa a situação. E eu falei: então, pra que você marcou a audiência? Se era pra decidir dessa forma, por que a audiência? E aí eu percebi que eu chamei o juiz de você. E não de excelência. Menina, virou um PT com essa audiência. E eu já tava falando minha cliente. Eu falei, gente, se a gente não sair daqui presa, tá ótimo. Enfim, né? Me deu uma confusão. Chamei o Ministério Público. Falei que ele devia ser o fiscal da lei. Toda aquela situação. E minha cliente... Resumindo, você chegou causando. Cheguei causando. Não, gente. Tinha nem minha primeira audiência. Vocês não têm noção. E eu morrendo de medo de ir presa aquele negócio, né? Nunca, sabe aquelas coisas que você vê em vídeo? Meu Deus, o advogado foi preso. E minha cliente barraqueira, eu adoro ela. Eu falo, ó, vocês me colocam em cada coisa. Mas deu tudo certo, fica a experiência. E em todo momento, todo ambiente, a gente precisa, infelizmente, às vezes se impor de uma forma mais desproporcional até do que o necessário. Vencer algumas barreiras aí, né? Sim. E depois a gente vai falar um pouquinho mais dessas dificuldades aí. Porque agora a gente vai levar um pouquinho para o empreendedorismo, né? Sim. Que é a nossa conversa aqui para inspirar as empreendedoras maravilhosas. Estão aguardando aí, vamos chegar lá, né? A gente vai chegar lá, vamos chegar devagar aqui. A questão do empreendedorismo, como eu te falei, aconteceu para mim da seguinte forma. Eu tenho 2 filhas pequenas e eu queria muito advogar. Muito. Você tem noção? Muito. Queria muito advogar. E eu percebi em um dado momento que ou eu trabalharia para alguém ou eu trabalharia para mim. E numa balança bem simples, a gente opta por trabalhar para nós mesmos. Só que tem um obstáculo muito grande. Você está começando, você não tem um espaço físico, você não tem uma carteira de clientes, você tem 2 crianças, no meu caso, 2 crianças pequenas para você cuidar. Às vezes você não tem suporte familiar mesmo, no sentido de, olha, tem uma pessoa para olhar a criança e tudo. Eu, graças a Deus, tenho. Mas mesmo tendo, é difícil. Quem é mãe, empreendedora, sabe o que eu tô falando. E aí o que eu percebi, eu precisava desenvolver uma técnica de vendas. E como eu ia fazer isso? Falou em venda. Uma técnica de venda. Como que eu vou vender dentro de casa, com 2 crianças chorando? Então, assim, eu precisava ser muito efetiva. Então, eu comecei a aprender. Aqueles clientes que vinham,
eu conseguia convencer eles a fechar comigo pelo telefone, sem ter a necessidade de ir para o escritório. Então, explicar a urgência do caso, explicar que não tinha essa necessidade, que a gente poderia fazer de forma virtual, que era mais, que ele, às vezes o cliente ele vem apreensivo e você fala, olha, a gente já pode começar a resolver isso de agora, se você quiser, né? Você me manda a sua documentação, a gente faz o contrato, a gente elabora. Então, você começa a dar solução para o problema do cliente. Porque muitas vezes o advogado traz mais problema ainda para o cliente. Então, que é advogado... Gente, pelo amor de Deus. O cliente... né? O cliente, ele vem já com a dor dele. E às vezes o advogado, em vez de querer amenizar, no ímpeto de vender uma ação ou um serviço jurídico, ela acaba trazendo aflição para esse cliente. E, na verdade, se tornaria mais fácil mesmo, porque às vezes o cliente vem meio perdido. E a área de vocês, é igual você falou, o cliente já vem sabendo o que ele está buscando. Entendeu? E aí eu trabalho muito isso, porque acontece também em outras áreas, da pessoa já vir falando mais ou menos o que ela está procurando, e aí a pessoa começa a falar, não escuta muito, vai falando, e daqui a pouco nem consegue vender, na verdade, né? Isso. Porque... E aí eu comecei a perceber que tem um determinado momento, é como se fosse, se tivesse uma balança do cliente, tem um tempo, tem um time certinho, que é o time da venda. Então, tem um momento que você percebe que se você falar além do necessário, aquela venda não vai ser concretizada. E se você falar menos do que o cliente observe a urgência, a necessidade que ele precisa, ele também não fecha. Então, eu comecei a equilibrar essa minha balança e comecei a disparar. Todos os clientes que me ligavam, eu fechava por telefone. Isso é bom demais. E foi isso a técnica de venda. E meu irmão falou uma coisa, ele falou, Flávia, a gente é advogado, a gente sai de casa para ganhar dinheiro. E quem é mãe, quem é empreendedora, sabe o que a gente está falando. Quando você deixa seu filho em casa, quando você deixa seu filho com qualquer pessoa que seja ali da sua confiança, você tem que ter consciência que você vai sair para empreender. Para voltar para casa com dinheiro, para fazer o seu negócio, fazer o seu nome. Fazer valer a pena também esse tempo valer que a pena. Você, né, vai passar longe, né? Sim, porque hoje o que a gente tem de mais precioso é justamente o que a gente está fazendo agora, é o nosso tempo. É essa troca de experiência. Então, assim, se for para eu ter que deixar o meu bem mais precioso, que são minhas filhas em casa, tem que valer a pena. Verdade. É desse jeito aí mesmo. E sem falar aquele negócio, né? Você vai... o tempo que você dá o seu melhor para atender, né? Então, assim, né? E um problema que eu vejo muito na questão de empreender é que a pessoa, quando ela vai vender um produto, ela não se importa com o outro lado da moeda, que seria o cliente. E no momento que você já faz na sua balança, no seu consentimento, que você vai vender o melhor para o seu cliente, a venda, ela já sobe ali, ó, 25%. Então, assim, por mais que a gente tenha ali a vontade de fazer tudo muito rápido, que tudo ocorra... É devagar. É devagar. Tem um passo a passo, né? Até chegar no fechamento. Sim. E eu acredito também muito, inclusive eu vou até fazer uma aula sobre isso, a questão de autoridade, né? De você passar confiança para as pessoas que te procuram. Aí você pensa comigo, eu era uma jovem advogada, não tinha essa experiência como advogada, tive experiência como estagiária. Como que eu vou passar autoridade para o cliente de uma coisa que às vezes eu ainda nem tinha feito ainda? Através da sua confiança na hora de... E aí a confiança ela vem da onde, né? Porque você vai perguntar, tá, mas você tem uma experiência, você passou por estágio, você falou aí que você é uma advogada. Gente, a experiência, por mais que você não tenha, é o tal do network. Seus amigos têm. Então é importante que você aprenda que as outras pessoas têm domínio sobre uma área e que elas podem te ajudar. O que não pode é que você perca a venda porque naquele momento ali você não sabe como proceder. Mas é por isso é importante estar no meio dos empreendedores para que você entenda como funcionam as negociações, para você não deixar dinheiro na mesa. Verdade. E a gente vai falar um pouquinho de network já também, né? E quanto a empreender, assim... A gente sabe que tem várias barreiras no dia a dia, né? Sim. Então, eu queria saber de você como é que é isso, as dificuldades que você enfrenta, ou enfrentou, né, até chegar Porque eu sei que a sua jornada hoje é uma jornada de sucesso. Mas aí teve, né, que galgar vários degraus aí,
E aí eu queria saber de você isso, né? Como que é, qual que é a maior dificuldade ou alguma coisa assim que você lembra que ficou, que você teve, que ó, a sua e a camisa aqui para passar por A isso. maior dificuldade foi justamente no começo, porque eu queria muito escritório de advocacia, sempre quis. E eu, a princípio, não tinha como abrir esse escritório, mas eu já tinha na minha mente que eu queria o melhor para o meu cliente. E o primeiro item do meu escritório, eu falo, foi uma pasta, que era o que eu podia pagar. Então, o primeiro item do meu escritório, já mentalizando ele, né, enfim, foi a pasta do escritório. Então, não tinha nada, eu só tinha a pasta. Então, eu tinha um cliente, eu queria fazer a pasta bonitinha pro meu cliente, porque era isso que eu tava pensando. Uhum. E aí, meu marido, ele falou, Flávia, tem um lugar aqui no centro de Taguatinga que o aluguel é os 3 primeiros meses grátis. Falei, ai, 3 primeiros meses grátis? Ótimo, né? É tudo que eu tava precisando, né? Porque eu não tenho dinheiro. Uhum. E aí começam outros problemas. Você tem fiador? Não tem fiador. Não tenho carteira de cliente. Não tenho dinheiro. Não tenho fiador. Eu só tinha, na verdade, muita audácia, como eu tenho na minha vida, e vontade de aprender. Então, assim, eu já tomei muito não. Uhum. E eu fui muito desacreditada. Inclusive, às vezes, até por familiares, como a gente falou. Às vezes, vem uma palavra negativa, vem do chefe, vem da família, vem de algum lugar. E eu nunca me deixei levar por isso. Então, eu sempre tive o objetivo claro. Então, na minha cabeça era o escritório, era isso que eu ia fazer. E assim que decidi alugar esse escritório, minha filha tinha 45 dias de vida. Foi de fato uma loucura. Muito novinha. Sim. E assim, 3 meses para você erguer um escritório de advocacia é pouquíssimo tempo. Só que eu não olhei para dificuldade. Eu não olhei para dificuldade, eu olhei para o que eu queria. Então, eu olhei de outra forma. Então, eu tenho 3 meses para começar a render, para esse escritório começar a me trazer um feedback. Fazer funcionar. E aí, no meu primeiro mês, não tinha subido cliente nenhum. Aquela advocacia antiga, né? Todo mundo fala, você tem que ir para um prédio legal, botar uma placa. E aí, as pessoas vão subir. E não tem isso. O prédio que eu trabalho é um prédio empresarial. E não tinha essa questão de a placa vai subir. E eu falei, gente, eu preciso pensar de alguma forma que os clientes entendam que eu tô aqui. E eu comecei a aproveitar o espaço para fazer um network com os advogados. Então, eu pegava aqueles advogados que eu achava que tava se destacando no Instagram, ou tava ali exercendo a advocacia. E eu falava, não, então você vem no escritório, a gente vai tomar um café. E eu começava a falar, mas e aí, como é que você fez? Como é que você começou? Então, foi como se fosse uma escola de sempre advogado. Tem um insight, né? A gente ouvindo histórias, a gente sempre pega alguma coisa. Sempre tem um insight. Então, eu passei ali o primeiro mês só fazendo cafezinho e conversando com outros advogados. Aprendendo, de fato. Como que fazia, como que fechava. Eu tinha um cliente ou outro. Aprendi que o meu produto principal seria a consultoria jurídica. Que é, muitas vezes a pessoa chega, vai tirar uma dúvida com você. Aí você pega, dá todo o ouro ali de tudo que você estudou a sua vida inteira. Todo o seu know-how, toda a sua experiência com o estágio, com tudo. Vai analisar documento. E você não fechou, você não vendeu. Então, comecei a entender que esse era o meu produto. E isso eu sabia fazer, porque eu fiz o meu curso, né? Então, assim, foi aí que eu comecei a ver onde eu estava errando. Então, o cliente chegava, então eu posso cobrar uma consultoria. Então, é isso que eu vou fazer. Ah, o cliente ele não fechou, falei demais. Ou não, o cliente falou de menos. Ou às vezes você entende que o cliente quer um objeto que não era... Porque muitas vezes o cliente, como você falou, o cliente ele chega todo emocionado, né? Ó, já sei de tudo, doutora, não precisa. E aí você tem que dar um freio nele e falar, olha, não é bem do jeito que você tá pensando. Eu sempre falo, cada atendimento é único, né? Cada não atendimento. Tem jeito. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E até para os clientes entenderem o que eu fazia. Como eu te falei, eu sou advogada administrativista. Aí você fala administrativista, já ouvi falar de criminalista, já ouvi falar de trabalhista, previdenciarista, tributarista. Eu já ouvi falar de um tudo, mas administrativista é a primeira vez. Já explique aí. E aí, né, aproveitando o gancho, o advogado... Explica, porque com certeza, né, vai surgir dúvidas. Dúvida o advogado administrativista, ele atua em causas na qual o Estado faz parte, né? Administração pública. E dentro desse ramo, a gente tem licitações, que aí a pessoa já... licitações, já ficou um pouco mais claro.
servidor Lembrei público. da nossa colega Da Marleide. Marleide, querida Marleide, que é secretária da nossa comissão, né? Aham, De Comissão de Direito Administrativo. aham. E aí você já começa a ter um norte. Ah, então licitações eu sei que ela faz. Sim. E justamente por ninguém entender muito o que faz um advogado administrativista, que eu comecei a ganhar o meu espaço. É porque, na verdade, eu acho que é mais o termo, assim, né? Porque, Sim. na verdade, as funções a gente conhece. Sim. Se você falar, né? Mas é o que a gente falou, Mas é os você termos, vender né, a são ideia. mais... E foi isso que eu fiz, advogada administrativista, por mais que as pessoas não entendessem. Porque uma coisa que você não conhece, até você entender é complicado, mas depois que você entende, você já tem uma referência. Uhum, E foi isso que aconteceu. Então, eu fiz questão de me nomear como advogada administrativista. Hoje eu já tenho a liberdade de falar que eu atuo para servidores públicos, para Aham, concurseiros, aham. né? Porque é o meu nicho ali de atuação. Mas no começo eu não me dei essa colher de chá. Então era advogada administrativista. E foi por isso que eu fui convidada para ser presidente da Comissão de Direito Administrativo. Porque ninguém se intitulava dessa Olha forma. aí, fazendo a diferença. Fazendo a diferença. Então, no mercado que já é saturado, quantos advogados tem aqui? Não só em Brasília, mas no país. Então, você começar a fazer diferença naquilo que você já faz e que várias pessoas fazem, e fazem muito bem, diga-se de passagem, Aham. é preciso que você tenha um olhar diferenciado sobre o seu produto, sobre o seu negócio, que é a visão do empreendedor. Isso é maravilhoso, né? Essa visão diferenciada. E sempre eu falo, né? Sempre eu pergunto, qual é o diferencial do seu produto? Então, na verdade, você já falou, né? Começa em você, na verdade, Comece né? você. Porque, na verdade, você tem que aceitar aquilo que você está se propondo. Porque senão você não acredita naquilo que você está fazendo. Aham. Então, tá, você é advogado? Ah, sou advogado. Você faz o quê? Ah, não sei direito. Tenha convicção. Tenha convicção no que você faz. Você faz unha? Eu faço unha. Você faz cabelo. Eu lembro que um dia desse eu fui no salão. Aí a moça pegou e falou, né? Perguntei quanto que era pra fazer o cabelo. Falei, nossa, tá caro. Ela, não fala isso. Não fala isso. Começou a vender o produto dela. E quando você é empreendedor, que você pega aquela minúcia ali da pessoa, você fala, cara, essa pessoa vendeu tão bem, acreditou tanto, eu vou comprar é dela mesmo. Aham. Porque quando a gente está empreendendo, as outras pessoas também precisam acreditar na gente. Com E isso que faz a certeza. diferença. Não se engane se você quer ser empreendedor e acha que você não vai fazer network, que você não vai ter que conversar com o vizinho da sua porta, que você não vai conversar com o seu concorrente. Enquanto você não olhar para o seu concorrente, você não vai conseguir prosperar no seu negócio. É verdade. E tem esse negócio também, né? As pessoas falam muito hoje na internet, assim, pessoas compram de pessoas. Mas, na verdade, é isso. É você passar a confiança, a credibilidade, não é de Na qualquer verdade, pessoa. as pessoas Né? compram aquilo que você está vendendo e a sua história também. É. Então, o que eu percebia, quando eu começava a contar minha história de superação, minha história com as minhas filhas, a história quando eu morei fora do Brasil, que eu morei na França, que eu aprendi francês sozinha. Aí eu via que as pessoas começavam a falar, nossa, interessante, você começou a fazer coisas que as outras pessoas vê que tem uma dificuldade e que você superou essa dificuldade. Pois é, e como você mesma disse, né? As pessoas às vezes não passam essa confiança. E através da confiança é que se fecha uma venda, né? Se a gente não compra de quem a gente não confia, né? Exatamente. E se você for ver bem, a maioria das pessoas, quando você pergunta o que você faz, elas falam mil e uma coisa, dão várias voltas e não sabem dizer o que fazem, né? Às vezes é tão simples a resposta. É porque às vezes eu acredito que para empreendedor, ele se vê como empreendedor, é de fato um trabalho. Então, assim, às vezes a pessoa fala, e você fala, ah, tem uma lojinha, ah, que eu tô começando, eu tenho um negocinho. Gente, não tem negocinho. Você tem o seu negócio, você vende o seu produto, e é isso que você faz. Então, assim, a gente precisa ter essa convicção e também precisa exalar essa convicção para que o cliente ele se sinta atraído pelo seu produto. Eu vou até te perguntar, né? Igual você disse, realmente. A pessoa fala, eu tenho uma lojinha, né? Você tinha essa crença de que, se eu falar lojinha, parece uma coisinha pequenininha, vou falar... Não, como eu te falei, né? O primeiro item do meu escritório foi uma pasta. Então, assim, era o meu escritório, eu já tinha o nome, Sá Campos. Então, assim, antes mesmo de ter um espaço físico, de ter um sócio ou qualquer outra coisa nesse sentido, que até hoje eu não tenho,
Eu já tinha uma convicção que era um escritório de advocacia. E um escritório que ia ser diferenciado, que ia atuar em demandas que envolvam o Estado. Então, eu já tinha isso muito definido na minha mente. E eu tenho uma ideologia que é a seguinte: enquanto eu não consigo ouvir, visualizar, eu não consigo fazer. Então, enquanto eu não acredito naquilo que eu estou fazendo, eu de fato não consigo fazer. E fazer um paralelo, eu fiz muito isso com o francês, porque a minúcia da pronúncia das palavras, elas eram muito parecidas. E eu comecei a falar, gente, eu tô tentando acertar a palavra e ninguém me entende. Eu vou fazer o contrário. Eu vou arrumar o contexto. Então, a partir do contexto, as pessoas vão me entender. E dito e feito, foi aí que eu comecei a ganhar fluência. Funcionou mais. Funcionou. Em vez de ficar tentando ser muito correto apenas na palavra, você tem que passar a mensagem. Então, enquanto você não passa a mensagem, você não consegue vender a sua ideia. Olha aí, hein? Dica forte, hein? Então, você fala inglês e fala francês? Falo inglês e falo francês. Que maravilha. Inclusive, só aqui, né, um comentário aqui, que ela morou simplesmente em Paris. Paris, eu pretendo conhecer, assim, para mim é um sonho mesmo, que eu tô me preparando para ir. Então, gente, não é pouca coisa não, viu? E você vai amar a cidade. Amém. Vai comer super bem lá. Maravilhoso, você vai amar. Como que você foi parar em Paris? Conte-nos. Já vamos aproveitar O aqui. o meu motivo tá nos bastidores, né? Assim que eu formei em 2015. E eu casei em janeiro de 2015 e meu marido foi para fazer o doutorado dele em engenharia mecânica na França. Então, assim, eu formei em agosto e em setembro a gente fez as malas e foi embora para Paris. Então, enquanto ele estava lá fazendo doutorado, aproveitei horrores. Aproveitei, conheci museu, bati perna mesmo, comi croissant, enfim, o que você pensar a gente fez. E foi uma experiência, assim, incrível. Quando eu fui, eu não tinha filho, né? Então, minha única obrigação, eu falava, era ir pra academia, aprender a falar as coisas no mercado, aprender a ir num banco. Mais uma vez, aprender na prática. Olha só que maravilha. Aprendendo na prática. Muito bom. E aí eu ia te perguntar uma outra coisa também, né? Voltando, que a gente já conversou sobre isso, né? Essa questão da sua confiança, essa questão de você ser muito focada, né? Você trabalhou muito isso, você foi buscar o desenvolvimento, ou realmente é uma coisa sua mesmo? Eu falo, gente, isso aqui é a origem do nordestino, né? A gente tem uma convicção. A gente tem uma convicção. Como diz, se você não tiver convicção, você não vai pra lugar nenhum. E foi algo que não foi trabalhado pela minha família nesse sentido, foi muito pelo contrário. Minha mãe fala às vezes que eu me acho demais. E eu não sei de onde vem isso, mas eu sempre tive essa convicção, eu sempre tive essa autoestima mesmo, eu sempre acreditei muito no que eu faço. Eu não sou muito de duvidar, principalmente dos resultados. Então, o que a gente fala, né, as pessoas podem ignorar aquilo que você está fazendo, mas o seu resultado fala por você. O resultado realmente, contra fatos não tem argumentos, né? Exatamente. Mostrou o resultado. Então, vamos falar aqui um pouquinho, você comentou que não tem sócios, né, no seu escritório. Não tenho sócio. E eu vou perguntar, né, que outras pessoas já vieram aqui e já acham muito bom, tem sócio, se dão muito bem, o olhinho brilha, né? E aí, a questão de não ter sócio, é uma opção sua, realmente? Ou você já procurou, teve alguma experiência? Vou te falar, no começo, como eu formei em 2015 e eu fui morar na França, eu tirei meu AB só depois que eu voltei pro Brasil. Então, assim, todos os meus colegas já estavam engajados ali com a advocacia e eu, entre aspas, estava para trás, né? Então, assim, eu ainda tinha que tirar o AB, então você já sente aquela questão de, mas você vai começar agora, a advocacia é diferente, a advocacia é isso. E eu procurei, de fato, muitos colegas. E na época que eu procurei um sócio, eu estava grávida. Eu acho que talvez isso também tenha ali, né? A pessoa, tá grávida. Pesou um pouquinho, será que vai conseguir advogar? A advocacia é dinâmica, a advocacia é isso. E aí deu um determinado momento que eu falei, já que ninguém quer ir comigo, eu vou sozinha. E foi isso que eu fiz. Né? Claro que eu tive o apoio do meu marido na questão do incentivo, de falar, olha, você não precisa de um sócio, você pode entender como é que funciona. Depois sócio vai, né? Porque
a sociedade, ela é muito legal quando ela dá certo. E é como eu falei, eu fiz esse laboratório com outros advogados, eu perguntava, ih, você teve sua filha, a gente era super amiga, agora a gente não se fala mais. Então, essa era uma história que eu ouvia Na maioria, né? na Mas eu maioria dos perguntei casos. porque muitas vieram aqui e falaram de sociedade com brilho nos olhos mesmo, assim. E eu acho muito bacana isso, mas é lógico que tem experiências boas e as ruins, né? E eu gosto muito de saber, né? Porque... No começo, eu tinha muito essa questão de eu preciso de um sócio, eu preciso de uma sócia, eu preciso de alguma coisa. Só que depois que eu vi que começou a dar certo e que todo o resultado, todo o fruto daquilo que eu fazia, do que dava certo, era meu, não tinha como uma pessoa... Porque quando a gente trabalha em grupo, Aham. e eu tive essa experiência, quando você trabalha em grupo, quando dá certo, quando o time tá ganhando, foi o fulano que fez, só funciona porque é o fulano que tá fazendo. E quando você tá carreira solo, o seu sucesso, o seu insucesso é todo seu. Então, assim, e isso eu trouxe pra mim. Então, quando eu vi que eu conseguia, foi aquela questão da virada de chave. No começo eu tinha muito medo. A advocacia é muita responsabilidade, dá um frio na barriga. Você vê aquele monte de andamento e processo e a responsabilidade do processo. E aí teve um momento que eu perdi uma ação que eu não queria ter perdido. Mas me trouxe assim, um ensinamento profundo. Hoje eu consigo ver que se não fosse isso, talvez eu não tivesse como eu estou hoje. Então, foi aquilo que tirou o meu medo da advocacia, que fez com que eu me colocasse com mais técnica no mercado, com que eu desse um feedback maior para o meu cliente, que eu me entregasse verdadeiramente para aquilo que o advogado faz. Então, foi isso que me abriu os olhos. Então, eu parei de sentir o medo e comecei a encarar o medo. E é a preparação. A preparação, que é justamente o estudo. E foi isso que eu fiz. E essa questão da frustração, né? Como que lida numa hora dessa, né? Porque é igual você falou, você não queria perder. Na verdade, a gente nunca quer perder, né? Não, ninguém quer perder. Ninguém quer perder. Mas tem que aprender a lidar, Sim. né? Em todas as áreas, né? A gente, infelizmente, não só ganha, né? E é bacana porque você falou que aprendeu, né? Com essa... Aprendi. Eu passei isso para os meus clientes. Por quê? É por isso que eu cobro a consultoria jurídica. Por quê? Porque às vezes o cliente ele vem cheio de entusiasmo ali para entrar com a ação, que vai ganhar dinheiro. Eu falo, gente, vamos frear um pouquinho? Vamos porque passar... fulano me falou que se eu entrar com a ação, eu vou... Não, vai nem cobrar. No final você bota aí, tudo é seu. Eu falo, gente, não é assim que funciona. Se você entrar com a ação errada, você pode perder custas, honorários advocatícios. Não é sempre que você vai ter gratuidade de justiça. Então, não é esse playground, tá? O judiciário não é playground. Você pode perder feio, você pode perder dinheiro. Então, você está preparado para isso? É por isso que eu trago os meus clientes sempre para consultoria. Porque o que acontece? Muitos advogados, às vezes, nem sabem se é cabível uma ação ou não e fecha essa ação. E aí, no decorrer da análise do caso, ele vai entender que aquela ação é uma ação falida. Que ela não tem o objetivo de êxito. E aí ele vai falar pro cliente, olha, eu vou tentar, pode ser que não vai dar certo, sendo que ele já sabe que vai dar errado. Já sabe. Então, eu não tenho coragem de fazer isso com meus clientes. Por isso que eu trago eles para consultoria. E na consultoria eu faço a análise do risco do processo. E na análise do risco do processo eu dou a segurança que o meu cliente precisa para que ele demande judicialmente. Então, eu não coloco meus clientes em aventuras jurídicas. Eu trago eles para a realidade do processo. Olha aí, mais um diferencial, né? Mais um diferencial. Isso é muito bacana. A transparência, né? A transparência, com toda certeza. Isso traz muita confiança. Sim. Porque imagina, a pessoa já está no meio do processo. Para o advogado é uma visão, para o cliente é outra, né? Sim. O cliente está ali todo esperançoso e às vezes é a causa da vida. E ali, às vezes acontece o contrário. O cliente ele veio desiludido e aí você olha o processo e fala, peraí, tem algo muito errado nesse processo, você tem chance de ganhar. O cliente fala, aí é maravilhoso. Aí você tá brincando comigo. Eu tinha um cliente que ele fechou, como eu falei, o último dia de prazo ele me procurou por telefone. Doutora, você faz esse tipo de ação, eu tô aqui, último dia de prazo. Eu falei, olha, faço. Não tinha tempo de eu fazer a consultoria, até porque era o último dia de prazo. Eu falei, a gente já vai ter que fazer uma defesa. E ele falou, mas doutora, por que eu vou te pagar? Se o valor da causa é R$200.000, eu vou perder de qualquer jeito. Eu falei, tá. Nossa. Se você chegasse no médico agora e falasse, você quer quebrar só o seu pé ou você quer amputar? O que você quer? Ele, peraí, que eu não tinha pensado por esse lado.
Então, eu falei, a gente tem que proteger o seu direito. E era uma ação que era de R$200 mil. Em uma petição, consegui reduzir o valor da causa de R$200 mil para R$20 mil. Então, assim, aí o cliente viu o valor da sua entrega. Aham. E ele entendeu que o direito, ele, como diz o meu colega, não é só espada, ele também é escudo. Então, você também protege o seu cliente, mesmo que ele ainda esteja errado. Na lógica do criminal, vai ficar mais fácil para as empreendedoras entenderem. Aham. Então, no criminal, por mais que você tenha cometido um crime, você não vai deixar a pessoa matar aquela pessoa que está respondendo por um crime. Então, é justamente isso que a gente faz. A gente também freia a questão da justiça com o seu cliente. Protege, blinda. A palavra é essa. E a gente está falando de uma coisa importante aqui, que é a venda, porque eu bato muito nessa tecla. Gente, tudo é venda. Tudo é venda. Não adianta, tudo você tem que vender. É Você vender um serviço, vender a sua imagem, vender o seu atendimento, enfim, acaba tudo em vendas. Olha o que a gente está falando aqui, né? De gerar confiança, de entregar, né? Então, enfim, para as empreendedoras saberem isso, né? Porque vendas é uma coisa que todo mundo acha que já sabe. Na verdade, como a gente já falou aqui, cada atendimento é único, cada situação é uma. Então, precisa realmente estar praticando, precisa realmente estar aprimorando também, igual você falou, cada caso você aprende, né? E tirar esses ensinamentos é muito importante, né? Sim, e cada cliente, ele tem um temperamento diferente. E nem todo cliente é para você. Tem cliente que ele não quer ouvir a verdade. Ele quer simplesmente fazer a justiça dele, da forma dele, e se ele perder ou ganhar, é problema dele. E eu não trabalho dessa forma. Ele não está ouvindo, né, as tá orientações. ouvindo. Já passei por situações de que o cliente não queria falar comigo porque eu era mulher e achava que eu era estagiária, de chegar no escritório do meu irmão, por exemplo, e nem me cumprimentar por acreditar que eu não pudesse fazer o serviço. Até o meu irmão virou e falar, olha, eu não entendo nada do que ela tá fazendo. Se você quiser que ela resolva o seu problema, você vai ter que sentar na mesa dela. Então, assim, é quando você é fortalecido pelo seu grupo. E isso vai acontecer no momento que você ganha a sua autoridade. E vamos falar de autoridade. Olha, eu falei vendendo peixe, que eu vou fazer uma aula sobre isso. Autoridade, você me chama. Me acompanhe lá nas minhas redes sociais que eu já estou divulgando, viu? Vamos falar de autoridade. Gente, isso é muito importante. Por isso que isso é um módulo de uma mentoria minha, eu tirei e fiz uma aula realmente, porque eu acho que precisa, né? A gente está num momento onde as pessoas estão muito preparadas para elogio, e recebe um não e se frustra, mas às vezes a pessoa recebe um não e põe a culpa no cliente. E se você for ver bem, às vezes é porque a sua oferta, na hora de você falar, a sua confiança mesmo, né? Como a gente disse, às vezes rodeou demais, enfim. E aí, por isso que eu criei. Então, eu acho importante a gente falar isso. A autoridade, ela vai fazer a diferença, né? Em qualquer momento, eu acho. Em qualquer momento. Não é? E deixa eu te perguntar aqui, a gente tem, como eu já falei, né, já conversamos um pouquinho sobre isso, mas assim, a advocacia ela tem mudado, né, com os tempos, como tudo foi avançando. Então, por exemplo, antes da gente conversar, eu tinha algumas visões ainda da advocacia tradicional, aquela antiga. Da placa, em cima do escritório. E a gente vai vendo que tem muitas formas de fazer negócio hoje e, né, a advocacia também se adequou a isso. E hoje, como você trabalha assim de forma online, você tem clientes de fora, porque até isso, né, essa mobilidade, Sim. de ter que atender um cliente, né, em algum estado, né? Hoje em dia está tudo, digamos, mais tranquilo. Hoje em dia eu atendo clientes do país inteiro pela internet. Então faço consultoria pela internet, atuo nos processos pela internet. Hoje mesmo eu estava no oitiva de um processo administrativo, de um processo lá de Uberlândia, fiz do meu escritório. Então, é a facilidade que a internet traz para nós. Então, é preciso que a gente saiba utilizar essa ferramenta a nosso favor. Tanto o Instagram, eu tenho um site também, quem quiser acessar, eu vou colocar aqui. Já É www.sacampusadvocacia.com.br. Lá tem toda a chamadinha, quem quiser me chamar no WhatsApp, tirar dúvidas, falar sobre empreendedorismo. Sá sem o acento, né? Sem o acento. Sacampusadvocacia.com.br. Top, hein, gente?
E vamos falar, então, vamos levar para essa linha que é bem bacana, né? Usar a tecnologia a favor. É uma Exatamente. outra coisa também que eu vim percebendo. É essa questão de advogados na internet, que até então a gente não via, na verdade, eu não sei se é porque eu não procurava ou se realmente é porque não tinha, né? Mas hoje está bem mais frequente, né? Ultimamente eu tenho visto bastante. Porque também acho que tem isso, né? Como a gente que observa um, aí a rede social vai entregando mais. Então, assim, essa mudança também trouxe isso, né? De vocês irem para o Instagram e poder falar mais sobre o que vocês fazem. Sim, acredito que até dividir a rotina da advocacia, porque gera muita curiosidade, muitos advogados acompanham também, e às vezes tem aquela questão de não sabe como atuar, não sabe como fechar com o cliente, às vezes tem até um canal bom, um cliente em potencial, que você pode ali fechar um bom contrato de honorários, mas o advogado, por ele ser inexperiente, por não ter prática, por não ter autoridade, às vezes ele não consegue fechar. Uhum. Então, também é outra porta, né? Outra porta de entrada. No sentido que no momento que você já tem uma certa experiência, você consegue atrair esses advogados e fechar contratos. Já teve Aham. situações de parceiros não conseguir fechar a consultoria e a gente resolver essa questão do escritório. Trazer o cliente, entregar o valor e conseguir cobrar por aquele serviço. Aham. Os clientes reclamam muito de valores. Não, Eu vi que você. É por isso que é uma jornada de sucesso, com certeza, né? Você já. Não vamos falar de valores aqui, lógico, né? sim, Mas só para as empreendedoras entenderem que realmente você fecha, né? Números aí sim, consideráveis, né? sim, Então, assim, é bom também falar isso, porque não é só você fazer uma entrega de qualidade, você também ser muito bem remunerada pelo que você exatamente. faz, né? E quando eu percebi que eu podia ser bem remunerada, sem precisar de um sócio, tendo a minha liberdade, minha autonomia e minha intimidade no meu escritório, que eu digo que se eu quiser trabalhar ouvindo uma música, eu trabalho ouvindo uma música. Então tem muitas pessoas que não entendem essa certa liberdade. Se eu Aham. quiser um dia não ir para o escritório, ficar na minha casa com meus filhos, eu posso fazer isso. Então foi a liberdade que eu, como diz, eu trabalhei por ela, eu lutei por ela, né? Uhum. É claro que se você também não trabalha, você também não vende. Tem o outro lado É, também. é. Então é preciso de fato ter um equilíbrio. E o que eu vejo assim no começo da jornada, ano passado, meu escritório hoje tem 1 ano e 4 meses. 1 ano e 5 meses, para ser mais exato. Uhum. E o ano passado eu passei o ano inteiro construindo esse escritório. E eu, como eu te falei, eu construí muito ele no network. E às vezes a pessoa fala, mas você não trabalha, você só toma café e fica conversando. Meu Gente, isso é um Deus. trabalho, tá? Pode não parecer, mas isso é o trabalho. Então você tá a todo momento vendendo ali o seu produto, consolidando, Uhum. firmando a sua marca, o que você faz e o que você vende. Aham. E essa questão do network é uma ferramenta importantíssima hoje, Sim, né? É um trabalho, lógico que tem formas de fazer, né? Um café é muito mais agradável do que uma reunião fechada ali, horas falando. Então, você está tomando seu cafezinho ali e está falando de negócio, isso é muito bom. e assim, eu sou muito seletiva do meu network. Uhum. Então, se você falar, você prefere numa questão de vários advogados, que enfim, vai ter 20 advogados, você não vai conseguir falar com ninguém, eu prefiro pegar esse advogado, essa advogada tem uma expertise diferente e chamar para o meu escritório e falar, mas vem cá, o que que você trabalha? É isso que você trabalha? E como que você gera esse tipo de situação? Porque os clientes, eles são diferentes na advocacia. Um Uhum. cliente criminal é diferente de um cliente, no meu caso, servidor público, que é bem Uhum. diferente de um concurseiro. Então você precisa entender ali qual a temperatura do seu cliente. Aham. Então você não pode usar. Uma vez uma colega minha foi fechar uma situação com a coach e ela era trabalhista e essa advogada era criminalista. Eu falei, mas tem duas coisas aí que não tá fechando. O público de vocês é totalmente diferente. Tem isso, né? Tem Detalhes. isso. Então, até o momento de você precificar uma ação, ela vai ser diferenciada. Até você entender o mercado, até você entender que o seu cliente de fato é diferente, que a sua consultoria, você não vai chegar para um cliente previdenciário que está lá atrás de um BPC, de um LOAS, que é um benefício de assistência, que é menos, eu acredito até que é um salário mínimo, e você vai entregar um valor que não é proporcional, fazer uma comparação com um direito tributário, por exemplo. Você não vai cobrar o Uhum. mesmo valor de um cliente que está ali buscando baixar tributos da sua loja. Então, não é o mesmo público, não tem como você usar a mesma régua. Aham.
Voltamos de novo. Cada atendimento. Cada atendimento. É bom a gente bater nessa tecla, porque são coisas que, como eu disse, né, as pessoas acham que já sabem, não, já sei vender. E são detalhes importantíssimos que não prestar atenção, né? E, infelizmente, às vezes o negócio não anda por um detalhezinho desse. Sim. Né? Até por Saber detalhes até escolher. mais bobos, sabia? Às vezes você não oferecer um conforto pro seu cliente, uma água, um café, ou besteira mesmo. Por quê? Você tá cobrando e você não tá entregando. Às vezes você não tá entregando o básico. Pois é. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu vou fazer um curso pra... Mas vem cá, você tá entregando o básico? Você faz pelo menos o arroz com feijão? Porque se você não tá fazendo nem isso, vamos corrigindo as pequenas falhas pra gente chegar no diferencial mesmo. Então, É isso eu aí. vejo muito por esse ponto. E tem essa questão também o network também tem isso, né? De atrair o cliente. E nem sempre você vai fechar a venda, mas você vai cativar ele realmente. E numa outra conversa pode ser que sim a venda se feche, né? Ixi, Ter já essa aconteceu já. paciência. Tem que ter essa Exatamente. paciência, né? Nem sempre vai direto para a venda. E ainda que aquele cliente não seja para você, que você saiba tratar esse cliente, você saiba direcionar esse cliente que não é seu. Porque o seu público é diferenciado. Às vezes o cliente ele não tem condições de pagar, mas se você trata ele com educação, você dá uma orientação. Acontece muito comigo, principalmente questão de concurso. Você dá um preço e a pessoa fala, cara, eu não tenho como pagar. Eu falo, ó, tem a defensoria pública, tem as universidades. Se você não tem condições de pagar, o que não pode é você perder o seu direito porque você não tem dinheiro, tá? Isso não tem como você fazer. Então, eu sempre oriento, por mais que aquele cliente não seja meu, eu sempre trato com educação, com respeito, porque eu tenho certeza que depois que aquela pessoa tiver outra situação, ela vai lembrar de como ela foi tratada naquele momento. Todo mundo gosta, né? Um bom atendimento também é um diferencial assim gigantesco, né? Quantas vezes a gente vai num lugar e às vezes a pessoa te Mal recebe atendido. meio assim, o lugar é até bom, tem o que você precisa e você volta para trás, vai procurar em outro por causa do atendimento, né? Sim. Então vamos lá, olha só, eu falei com você que a gente sempre deixa uma mensagem aí para as nossas maravilhosas, nossas lindas. E aí eu quero que você fale um pouco disso, né? Essa inspiração que você naturalmente já tem, você já mostrou pra gente aqui, né? Para que elas não desistam na hora da dificuldade, né? Para que elas realmente enxerguem que tem a dificuldade sim, mas que dá para passar por isso e ter uma jornada de sucesso, lógico, né? Então, deixa um recado aí para as nossas, uma inspiração, digamos assim, né? Para as nossas maravilhosas aí. Uma reflexão. Uma reflexão. Eu acredito para quem está empreendendo agora, você já tem uma visualização do que vai ser o seu sucesso. E muitas vezes quem está ao seu redor não vai perceber ainda que se trata de uma jornada de sucesso. Então você precisa confiar, por mais que o ambiente às vezes não seja favorável, mas no momento que você enxergar o seu negócio, ele vai estar bem mais perto de você possa realizar e concretizar. É isso aí, gente. Vocês têm que usar essas dicas todas. Foram dicas valiosas aqui hoje, né? Eu ia te perguntar uma outra coisa. Você trabalha com metas para... porque a pessoa que tem uma confiança, uma pessoa que já é determinada, você costuma trabalhar com metas? Olha, eu vou te falar. Hoje, minha advocacia, como eu falei, tem 1 ano e 5 meses. Eu não tenho metas, porque é muito difícil para mim estabelecer essa questão de, olha, eu vou fechar tantas consultorias, porque eu dependo muito da variação do meu cliente. O que eu tenho é, se o cliente chegar, eu vou vender. Essa é a minha meta. E eu falo, nunca um cliente foi no meu escritório, sentou na minha mesa e não tenha fechado uma ação comigo, uma consultoria. Isso ainda não existiu. Porque eu falo, você trabalhou esse cliente antes dele chegar. Se ele sabe que você já cobra a consultoria, que você vai fazer entrega, a partir daquele momento é responsabilidade se ele comprar ou não. Ele veio disposto a comprar. Cabe a você vender. E isso eu aprendi. É maravilhoso. Aí se deixar, a gente fala a hora sobre isso, Não, né? Porque vendas, pegar duas pessoas que gostam de vendas, que é outro ponto também, né? Porque a maioria das pessoas
estão vendendo, às vezes por necessidade e tal, mas não tem aquele gosto pelo que faz, E né? assim, na advocacia, quando você fala que você é empreendedor, as pessoas já te olham com os maus olhos. Se são advogados mais antigos. Ou se você tá no Instagram, blogueirinho, TikToker, eu sou advogado. A gente é advogado. A gente sabe o que a gente tá fazendo. E tanto sabe que foi pra internet. Alcançar o quê? Clientes de vários lugares do país. Eu tenho um cliente no Espírito Santo, Santa Catarina, Bahia, Minas Gerais. Então, coisas que eu mesmo não tinha nem objetivado isso. E surgiram justamente por conta da internet. A internet é maravilhosa. Eu amo o online, eu falo que é muito prático também, agiliza processos, né? Sim. Porque você, enquanto você está fazendo uma coisa que você pega o celular, você responde, você pede para esperar um pouquinho que você vai olhar e daqui a pouco você vem e resolve. Eu acho muito prático, eu adoro. É liberdade, né? É liberdade. Inclusive tem essa liberdade de você fazer o trabalho de onde você estiver, né? Sim. Tanto os clientes podem estar em qualquer lugar e também quem Sim. trabalha online também, que é um ponto importante também, né? Sim, quantas vezes, voltando para a questão de ser mãe empreendedora, às vezes eu passava o dia inteiro em casa, o cliente falava, doutor, você pode falar comigo? 3 horas da tarde é o horário que eu tenho, que é o horário que eu tenho porque era o horário que minha filha estava dormindo. Então, olha, é o horário que eu tenho. Então, eu ia para o escritório, atendia e ia embora. Então, ainda que você vai empreender, é preciso que você tenha muita inteligência e estratégia para que você se desgaste menos e traga mais resultados. Hoje a gente está batendo muito nessa tecla da a lei do mínimo esforço, né? Que é você Exatamente. trabalhar menos, nem por isso entregar, né? Caiu o padrão, né? Nem por isso caiu o padrão. Mas assim, você trabalhar menos e ter mais resultados. Porque, na verdade, a entrega é o principal. É. Porque é ela que te gera autoridade. Qualidade não pode cair, né? Não pode. E como a gente fala, pelo menos no meu ramo digamos assim, do empreendedorismo na advocacia, às vezes você está entregando ali o concurso da vida daquele servidor. Então, não é só um processo. São anos de carreira. Então, às vezes a pessoa está ali 10 anos na polícia, 15 anos na polícia, sofre um processo administrativo disciplinar, pode ser demitido e você está ali no que ele está se confiando. Então, você não pode entregar qualquer coisa. E é por isso que eu também não cobro qualquer coisa. Então, quanto mais você entrega, querendo ou não, isso vai refletir no seu valor. Que é um assunto que até eu ia entrar, mas infelizmente nosso tempinho está acabando. Mas essa questão também de valorizar o trabalho. Valorizar o trabalho. É outra dificuldade também. E eu falo assim por experiência, porque as alunas, quando vêm me procurar, as dificuldades são as mesmas. É falar do produto, é falar do que faz e vender. Sim. Muitas vezes aconteceu de eu colocar o preço e ela falar assim, não, mas se eu colocar esse preço, ninguém vai comprar. Mas é aquela questão, como eu te falei, da própria cabeleireira, né? Ela acreditou no produto dela. E eu comprei. E eu comprei por quê? Primeiro, porque eu empreendo. Então, quando você vê uma pessoa com a convicção no seu produto, quando você está vendendo uma coisa que você fala, eu sei o que eu estou vendendo e esse é o meu preço. A gente não é todo mundo que tem essa coragem. Então, você fala, eu vou comprar. Porque se a pessoa tem essa audácia, que é a audácia e entusiasmo de te jogar um valor e saber que alguém vai pagar por ele, ele é um empreendedor. Ele sabe o custo que ele teve para ele estar oferecendo da forma que ele está oferecendo. Então, assim, essa questão de valores, eu, graças a Deus, não tenho esse questionamento de preço, porque eu entrego muito valor do meu trabalho. O concurseiro, por exemplo, eu falo, não tenho dinheiro. Tá, você não tem dinheiro, mas o que está em jogo aqui é o quê? A sua estabilidade financeira através do concurso público. Pensa no que você pode ganhar. Igual você falou, horas de estudo. Horas de estudo. Sem dormir. E quanto tempo você vai demorar para passar naquele concurso de novo? Porque às vezes você reprovou ali por cotas raciais. Você fez um concurso para pessoa com deficiência. A pessoa não foi aceita. E aí, você vai deixar para trás ou você vai correr atrás de ser nomeada agora? Então, no momento que você coloca na balança o que ele tem a ganhar, o que ele tem a perder, ele não questiona mais seu preço. Fazer uma oferta de valor, né? E tudo eu vou aqui falando na linguagem que eu uso com elas, porque por causa disso, né? Na hora de falar de vendas, né? Mas é isso, então. É saber que você precisa
dar o seu melhor sempre, né? E também confiar no que faz, né? Parece papo de coach, o pessoal fala que é papo de coach, né? Não é. Acredite no seu potencial, mas é a Mas verdade. vamos ser sinceros, se você não acredita, se você não acredita no seu potencial, como você vai vender isso para outra pessoa? O pessoal fala, isso é papo de coach. Não Sim, é, eu é bato papo na de coach. tecla. Não é, gente, isso é necessário. Eu tenho até um livro digital que se chama Você é Capaz, que eu falo muito disso, né? Das pessoas acreditarem realmente, mas a gente se sabota sem perceber. A gente não percebe que tá Muita se gente se sabotando. vitimiza, né? Com essa questão de, eu não tenho sem condições, eu sou muito ocupada. É. Gente, isso não existe. Quando você quer, você dá um jeito. Dá um jeito, vende alguma coisa, ó, e parte para venda. Vendas. É. Vendas. Pois é. Eu vou pedir então para você deixar aí as redes sociais, o pessoal entrar em contato. A gente está quase encerrando realmente, tá bom? E depois eu já vou me despedir, né? Mas aí você fica à vontade para dar um recadinho final, já se despedir também das empreendedoras e deixar aí suas redes sociais para que todo mundo entre em contato e conheça aí mais a fundo, né, o seu trabalho. Bom, gente, quem quiser me acompanhar no Instagram é sacampus.adv. Tem o meu site também, que é o Sacampus, advocacia.com.br. E no meu Instagram vocês vão acompanhar, tem a questão da rádio, que a gente faz o programa Direito Descomplicado, né, que ele foi pensado e idealizado pelo Thiago, o comunicador. Thiago Comunicador, no que já é também o Instagram dele, Thiago, né? Comunicador, meu amigo, e ele traz diversos temas, assim, relevantes para o nosso dia a dia, para que a gente reflita, né? Tanto filosoficamente, é bem profundo. Um dia você vai lá conhecer. Vamos combinar. E é um bate-papo muito interativo. Então, convido vocês a conhecer também a Ativa FM, que é a rádio, né? Que a gente tem esse espaço maravilhoso. Ativa FM. Ativa FM. Vamos embora conhecer, né? E é bom porque tudo é aprendizado, gente. Tudo dá um insight, com toda certeza, né? Com certeza. E então, como eu falei, já estamos no finalzinho. Recado final para as empreendedoras? Recado final é: acredite no seu negócio, seja audacioso e que vai dar certo. Isso. E meu recado final, seja o protagonista, ó. Já vendendo aqui. Doutora, então assim, foi um prazer recebê-la aqui, tá bom? História de sucesso com toda certeza, incrível. Tenho certeza que inspirou muitas mulheres, né? Vamos levar essa mensagem aí para o infinito, porque a internet está aí para a gente, né, levar adiante. Bom, agradeço o espaço, né, a oportunidade de estar aqui contando a minha história. Eu espero de fato que a minha história possa ajudar vocês, empreendedoras, que estão começando ou que estão no meio da trajetória, porque o meio do caminho é difícil, quando você está ali empenhando todo o esforço e ainda não consegue visualizar o seu sucesso, porque antes do sucesso tem muito trabalho. Trabalho, muito trabalho. É isso aí. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso episódio, tá bom? Não esqueçam aí, então, de segui-la nas redes sociais, tá bom? Acompanhar na rádio, né? Na internet. E, enfim, e se inscrevam aí no canal também, gente. Inscreve no canal, ativa o sininho, tá bom? Porque você vai ser avisado aí toda vez que tiver vídeo novo. E a gente está sempre com um material novo aí para inspirá-las, tá bom? Compartilhe esse vídeo, eu sempre falo, né? Compartilhar conhecimento é uma demonstração de amor ao próximo. Então, compartilha e, com certeza, deixa o like para falar que você passou por aí, tá bom? Me siga também nas redes sociais, siga o Pode Mais Mulher. A gente agora tem um perfil só do podcast, tá bom? E também sigam o Clube Mais Mulher, tá joia? Então, vejo vocês no próximo episódio. Beijo, beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.